Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast, um podcast sobre One Piece. E hoje teremos a resenha do capítulo 1056, Cross Guild. Eu sou o Erickson e aqui comigo estão os tripulantes Lucas Salve, galera. e Gerdson. E aí, pessoal? Talvez Val entre aí, a gente tá aguardando. Episódio passado eu não tava aqui, tive um imprevisto e tal, mas o Lucas aí assumiu como âncora e hoje tá tudo de volta aos eixos. Então vamos lá, né, galera? Vamos começar o episódio. Legal do episódio são algumas informações, né, que ele traz logo no início relacionadas a fazendo como se fosse uma prévia, né, do que podemos ver no filme, né, que nós temos mais informações sobre a Uta, né? E Sim. também a história de capa que eu achei muito legal. A gente vê o retorno do Katakuri, né? E Finalmente, né? ali A gente tava tem comentando tanto, cadê o Katakuri? Cadê o Katakuri? E aí ele isso, apareceu pra proteger. exato. Ele, Ele o apareceu Luffy solando contra a logo. galera da guerra. É. Eu acho que não vai ser fácil pra os irmãos de Sanji não, viu? Eu acho que eles não conseguem derrotar o Katakuri, não. Eu também acho que não. Ainda tem um Oven aí pra dar um reforço. Mas vamos ver. O Joe aparecer pra sacrificar alguma coisa assim, não sei. Pra eles fugirem, mas eu acho que só eles quatro dificilmente derrotam o Katakuri. Pois é. Até porque o Katakuri ele já bateu uma vez naquele que era o vermelho, né? Que teoricamente seria o mais forte. Ele Uhum. já venceu quando teve a festa do chá, ele subjugou o vermelho facilmente. A não ser que eles tenham desenvolvido, né, alguma nova técnica durante esse tempo que eles dois ficaram fora, né? Que foi o vermelho e a Reiju fizeram algum tipo de aprimoramento. É, mas Não nesse sei. meio tempo o Katakuri também pode ter algum tipo de aprimoramento. É. Isso é verdade. A não Oxi. ser também, né, que eles têm uma técnica estilo Power Rangers, né? Formar um Megazord, alguma parada do gênero. Sim. Até porque o Katakuri teve uma experiência tipo, não quase morte, mas foi derrotado, né? Geralmente quando o cara é derrotado, quando ele se recupera, ele fica mais forte, né? Uhum. Então vamos lá, né? A gente começa o capítulo com mais um corte aí de uma canção da Uta, né? A suposta filha do Sanji. A continuação do mundo. E isso é muito curioso, né? Porque é como se essas canções elas falassem sobre o novo mundo, o que pode acontecer, o que acompanha esses piratas durante essa jornada. E além disso também fala sobre a questão desse período que ela não vê o Sanji, né? Que ela deseja muito reencontrar com ele. Sim. É interessante essas histórias, né? Fica até meio confuso, porque às vezes tu pensa assim, será se ela vai virar canônica? Será se que inicialmente tem uma Uhum. filha? Eu acho que ela já é canônica, velho. Eu acho que vai ser tipo como se fosse o Chique, né? O Leão Dourado, assim, uma parada assim meio por fora, mas e ele é canônico também. Então acho que ela também vai ser, né? E a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse passado de Shanks, né? Quem é a mãe e tal, e por que Uhum. ele foi esse cara que negligenciou tanto a piveta, né? Sério que ele Acho que fez, vai bem, né? eu acho que vai ser bem como aquele especial do Ace, né? Do novel, Sim, sim, que contou um sim, pouco É, mais verdade. dele. deve ser algo assim mesmo. Uhum. Verdade. Agora, já no capítulo assim, é mais aquele momento de a gente saber da partida, né? De como é que vai ser, e fazer essas futuras projeções. Então, creio que a gente saiu de algo assim muito grande, né? Pelo que foi o arco todo de um ano, né? A partir dos próximos capítulos já vamos ter uma noção de que próximo arco ele pode aparecer. Então, ele teoricamente é um capítulo um pouco menos. Não é que seja um pouco menos instigante, né? Mas ele não traz a carga shounen que os outros trouxeram, né? A carga emocional também, porque os outros dois foram muito bons.
mas ele traz uma carga de informação assim muito preciosa e responde, né, inúmeras dúvidas que respectivamente foram construídas não só ao longo do arco de Wano, como também de coisas que aconteceram previamente, né? Sobretudo quando especulava-se que talvez a Carrot pudesse ser também uma Mugiwara. Mugiwara. Uma Mugiwara, E, e sim. nesse, e nesse capítulo nós já tivemos uma conclusão, né? Achei bem legal. Na verdade foi atribuída uma responsabilidade muito grande a ela, né? Como a nova liderança de Zou. Uma surpresa Isso. bem interessante, mas também justamente pelo fato de que é como se ela carregasse um pouco do coração Legado, né? do legado Legado de de Pedro. Pedro. Uma coisa interessante do começo do capítulo é, assim, pensar no poder do quão forte é o Green Bull, né? Uhum. Porque a Shinobu e o Raizou ficaram meio que, parece que estão mortos, né? Desnutrido. Desnutrido, Ah, completamente rapaz, desnutrido. eu me assustei com essa imagem aí, velho, porque, Aham. nossa, o estado do Raizou e da Shinobu, os caras eles viraram duas múmias. Eu não sei Sim, nem como pois é que é. eles estão vivos, sabe? É Uhum. resistência mesmo. Sim. Putz. E outra coisa é a questão do Kinemon, né? Com a esposa dele. Uhum. É assim, olhando isso aqui, dá pra imaginar assim que, bom, ainda bem que o Kinemon não morreu, né? Porque ela esperou ele por 20. Ele realmente não tava com os bainhas no confronto com o Ryokugyu, não. Uhum. Eu não tinha visto Não, ele, mas agora ele pô, tá eu falo, explicando tudo. ainda bem que ele não morreu É, na guerra, né? aham. Porque ia ser meio triste, né? A esposa dele esperou ele por 20 anos, aí quando ele Foi, retorna, velho. eles nem se veem e ele morre. Rapaz. E agora o cara tá pegando uma coroazona, né? Eu achei engraçado ele falando, velho. Eu achei, mas caramba, ela está bela como sempre. Ele fez uma carinha assim, noite passada Aham. teve. É que nem uma gíria que meus alunos usam aqui, né? E aluno é negócio sério, você começa a aprender um bocado de coisa. Hã. Que quando uma pessoa mais nova pega uma pessoa mais velha, ela gosta de mingau de aveia. E quando uma pessoa normal, pega uma pessoa mais nova do que ela ainda, é que é mucilon. Aí a gíria é Ah, mucilon vai e se mingau de aveia. lascar, velho. Caraca. Aí, Essa eu não Aluno conhecia, essa eu não aluno é conhecia. é o terrível, velho. velho panela velha que faz comida boa. Pô, velho. E o pior é que a gente vai ficando velho, né, velho? Que essa gíria que esses meninos estão inventando aí, a gente tá tudo por fora, velho. Pois é, velho. Mucilon e É, mingau de aveia. agora sim, uma coisa que eu fiquei pensando é, por exemplo, naquela investida em Alabasta, imagina o estrago que o Touro Verde pode ter feito lá. Quando tava perseguindo a Vivi e o rei. Putz, velho. Ele e foi o Fujitora também, não foi? Sim, mas o Fujitora é mais piedoso, né? Com o Aham, povo. claro, claro. São opostos. Extremos opostos. Eu não duvidaria do Fujitora lutar contra o Touro Verde se ele começasse a atacar inocentes. Uhum. E aqui a gente tem também um relato de Kinemon, né, a respeito de algumas cidades como Okobori que foi reduzida a cinzas. E por conta disso que a Tsuru ela teve a cara dela queimada, né? Mas Sim. graças a Deus Sim, os sim, dois sim. conseguiram sobreviver e puderam se reencontrar. E interessante também é que já começou, né, os preparativos para a reconstrução da cidade, né? Foi Sim, feito, como o sim. Monodô falou, foi feito já o levantamento e tal, dos recursos que eles tinham, do que eles Aham. precisavam. Então Sim. é esse reorganizar. E outra coisa que eu também achei muito legal, né, nesse início, foi a própria consciência da galera, né, dos samurais, como dos minks também, de que eles não eram capazes de vencer o Green Bull, né, e que fatores externos ajudaram ele naquele momento, né? Então, você ter esse reconhecimento e de que o Kaido também, né, se fazia como se fosse o mal necessário. Então, você reconhecer as suas limitações faz com que necessariamente ocorra um processo
amadurecimento Uhum. e uma busca por um fortalecimento também, né? Sim, Justamente para sim. suprir essa necessidade que vai existir a partir de agora, justamente com a saída dos Mugiwaras daquela região. E quando você tem uma consciência de classe, uma consciência do que está acontecendo, da situação daquele lugar, acaba que ocorre uma união, né? Entre a Uhum. população, entre governantes, para poder reconstituir aquele país ali de uma forma muito mais Humanizado. humanizada. Exatamente. E nesse ponto, eu acredito que o Momonosuke é a pessoa ideal para ser o Shogun Sim. nesse ponto. Porque ele foi escravo, ele foi vendido, ele foi prisioneiro. Tipo, ele passou por várias situações, então ele tem plena consciência De de tudo que a como. população passou. Aham, sim. Pois é. Ele não tá lá só pelo nome, assim, tá pelo nome, mas ele é alguém que já esteve no lugar da população. Sim. Verdade. Agora, indo para uma determinada parte, depois eu vou querer voltar, algumas coisas assim que me incomodam são pseudos promessas que Oda faz durante os arcos e os capítulos que a gente não vê se concretizar. Por exemplo, o Zoro mesmo, ele falou que queria visitar o túmulo do... Poxa, esqueci o nome do cara agora. Ryuma. Do Ryuma. Do Ryuma, né? Tipo, pelo que eu tô vendo, a galera já vai sair de um ano e nada disso foi pelo menos apresentado pra gente, né? Desse Uhum. encontro, desse momento. E pelo que a gente entende, foi o processo dele voltar e, consequentemente, ele se recuperar e participar da festa. Não teve esse contato, né? Não Sim, teve ele sim. devolvendo a espada e coisas assim do gênero, que era algo, seria muito simbólico justamente por conta da gente fazer essa ligação, né? E por até mesmo no arco serem construídas algumas referências que faz com que a gente tenha essa noção. Por exemplo, quando o Ryogoro das Flores fala que ele se aproximava muito do antigo samurai Ryuma, porque ele também era um samurai de um olho só, era um espadachim de um olho só. Uhum. Então ele faz essas ligações, desperta às vezes essa curiosidade no leitor e simplesmente meio que caga pra gente depois e deixa a gente nessa expectativa. Eu sei. Eu acredito que isso poderia ter sido incluído nesse próprio capítulo. Só 2 quadrinhos, Uhum. cara. Antes dos Mugiwara irem embora, mostrava o Zoro chegando lá no túmulo, sacou? Visitando e tal. Até porque antes deles irem embora, eles tiveram contato com os bainhas, exceto Kinemon e Momo. Então, Mas eles ainda não foram embora. Eu é. acho que ainda dá pra acontecer Ah, mas isso, entendeu? já estão com o pé na praia ali, no Sim, já tô com o pier pé na pra praia. vazar, entendeu? É. Não sei Então, não. tipo, mas vai que o Zoro se perdeu e bate no túmulo. É isso. Mas eles devem. Eu acredito que o Oda deve colocar isso talvez como flashback, alguma coisa assim. Ou então eles possam voltar em o ano. É, mas não sei, viu? Eu acho que não ficaria muito interessante, não, porque, pô, pra você entrar em um ano é todo um processo, né, velho? Então, seria mais fácil que fosse agora. Mas, assim, continuando o capítulo, eu achei muito legal também esse momento que o avô do Momo se revela pra eles, né? Mostrando que tá vivo, mas ele também pede um anonimato e tal. Mas achei muito legal. E achei muito engraçado que o Kinemon não fazia ideia, né? Os outros Só bainhas ele. até falaram, mas Kinemon fingiu ali. O bicho é realmente perdido, velho. E dele é muito alto. E eu acho legal essa parte dele não querer se revelar, que é justamente de um processo de entendimento que a era dele já passou, né? Exatamente, pô. De ficar ali, talvez numa sombra, aconselhando, né, o Momonosuke em determinadas decisões que ele pode vir a tomar, Aham. mas fazendo com que o Momonosuke ele seja o real protagonista, né? Que Sim. ele seja realmente o Aham. Shogun. É como diz o último capítulo, né? O 1055, é uma nova era. Então a era dele já passou. E pode até gerar um certo descontentamento da população, né? Porque ele estava vivo e o Orochi maltratou todo mundo esse tempo todo e E ele não ele fez e nada. aparente, exatamente. Poderia dar um mal entendido, né? Uhum.
Agora, a gente fala assim muito, né? Ah, Shogun, 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 Shogun. Só que, tipo, no conceito literal, né? O que é um shogunato, né? É tipo uma parada assim muito mais ditatorial e Sim. militarizada. Então, quando a gente leva a vera o que foi o shogunato, o governo de Orochi era a representação do que realmente era um shogunato, né? Uma Uhum. parada assim bem ditatorial. Por isso que às vezes fala assim, pô, Shogun Momonosuke, né? Aquela coisa, vai ser o maior Shogun da história de Era tipo uma Wano e espécie de tal. monarquia, né? É exato, e tipo, Uhum. poderia talvez existir uma ressignificação. Claro que boa parte dos leitores eles não se atentam a essas respectivas nomenclaturas e coisas assim do gênero, Uhum. mas Analogias e seria até referências. interessante, né? Uhum. É porque o Com Shogun certeza, a era gente um líder desconstruir. militar, Aham. e isso, era um One cara Piece. forte e tal, mas ao mesmo tempo ele era um ditador, né? E Aham. complicado. Sim, Sim. sim, sim, sim. Aí, seguindo o capítulo, veio Pluton, né? É. Cara, o que vocês acham que é Pluton? É um navio? Pô, Rapaz. eu não acho que seja um navio, mas eu acho que seja uma arma assim de longo alcance, velho. É. Algo assim do gênero que Não é algo conta com um abstrato. É disparo. concreto. É concreto. Isso pra mim é claro. E assim, eu acho que o Frank, né, ele tem ainda em sua mente, possivelmente, o mapa, né, que ele A tinha ali os planta. projetos da arma Uhum. Pluton. Então, a planta, né, é verdade. Então, Com acho que que certeza. ele talvez possa reconstruir. Em Ou algum até momento mesmo quando. específico que eles precisarem, talvez ele esteja aguardando esse momento. Talvez, Isso, ou até talvez ele tenha um mesmo. conhecimento a mais sobre isso, viu, Lucas? E ele não falou ainda. Sim. Exato. Ou até mesmo o Sunny, né? Eu li algumas coisas assim, podendo entender que o Sunny poderia ser algo do gênero, né? Ele poderia fazer a modificação no próprio Sunny. Seria Uhum. interessante até. Sim, Porque o Sunny, ele tem uma movimentação, né? É um navio, tem. então Isso, eles poderiam levar Ele tem uma a arma para qualquer versatilidade lugar. ali, é. Uhum. sim. E, tipo, eu também imagino que o Sunny tem alguma coisa. Ele tenha feito o Sunny de acordo com essas plantas de Pluton. Sim, sim. Ele sol na frente ali já tá pronto pra Sim. instalar. É. Agora sim, né? Foi até mesmo o que a Robin questionou, né? Por que o Oden ele queria liberar a arma Pluton, né? Porque teoricamente com a abertura das fronteiras, consequentemente a arma ela seria recolocada em Em atividade, né? atividade. Então o que é que ele conheceu, né? E por mais que ela tenha ali perguntado ao Luffy, ela sabia que o Luffy não tem interesse nessas Uhum. coisas, né? Uma arma de grande potencialidade e tal. Porque nunca foi a cara dele Ele fala aí no resolver quadrinho, né, que a arma pra ele isso, não interessa. Ele não deixar, precisa deixar disso. as suas Uhum. responsabilidades para o terceiro. Mas até mesmo nessa questão da arma Pluton, né, a gente começa a perceber que o Caribou, né, ele não é um carinha assim que está aleatoriamente nos Não, locais. ele tá observando tudo, Ele cara. exatamente, ele tem talvez, né, alguma participação muito maior em possíveis futuros eventos e algo assim. Tanto que ele fala, né, que primeiro Poseidon, agora Pluton. Qual é a outra arma ancestral mesmo, gente? São três, eu esqueci o nome dela. Poseidon, Pluton Pluton, e Uranus. Uranus. Uranus, né? É. Isso. Só Uranus que a gente não tem noção do que seja ainda, Uhum. né? E não tem muitas informações. Porque a Poseidon é a Shirahoshi, né? Ficou muito claro isso. E a Pluto a gente já tem uma noção de mais ou menos onde ela está. Então, talvez, né, nesse contexto de entender o que são as armas ancestrais, até o próximo arco traga alguma referência sobre essa próxima arma, né? Ou Rapaz, até mesmo ela esteja em Law Tale, né? Algo assim. eu tenho pra mim que o Caribou, ele vai aparecer lá pro lado de Laugh Tale mais pra frente, quando eles estiverem perto. Esse cara vai ter alguma surpresa aí. Ou ele pode estar envolvido com a marinha, sabe? Pra mim, ou uma dessas duas coisas, porque ele tá muito ali na furtividade, no mistério. Mas eu vi um negócio que talvez ele possa ser dos Revs também, porque ele foi preso confundido com o comandante dos revolucionários num coisa. Interessante isso. Uhum. Então talvez aquela pessoa que ele fala, né?
pode ser o Dragon. Pode ser o Dragon, né? Realmente. Uhum. Não E ele de- ajudando o não- Luffy, né? Que é o filho do Dragon. Tipo, Aham. Mas assim, na Ilha dos Tritões, ele era, teoricamente, um cara um pouco mais vilanesco, né? Podemos Uhum. utilizar assim, ver dessa forma, porque ele queria sequestrar a Shira Roche para vendê-la e tal, aquela coisa toda. Não sei se ele teria características para ser do Exército Revolucionário, ou se o Drago também empreenderia qualquer tipo de esforço para recrutá-lo, né? Não creio que faça muita Eu acho que cara do talvez ele Drago funcione muito ter como alguém com esse um perfil. mercenário, sabe? Eu acho que ele é exato, ele defende seus interesses individuais e tal, até porque Exatamente. também, teoricamente falando, ele é um cara fraco, né? Tipo, o Drake subjugou ele facilmente. Ele perdeu para Uhum. aquele gatinho, pô, da tribo dos Minks, esqueci o nome, que morreu lá em Monocake. Esqueci o nome dele. O Pedro. Pecos, né? Pedro. Não, sem Ah, ser o Peco, Pedro. Peco, O o Pecos, Peco. que era subordinado da Big Mom e Da Big Mom. tal. Ele perdeu facilmente para aquele cara ali também, né? Então. Ele não é um cara assim a se preocupar no sentido da luta, mas ele é um cara que é muito sorrateiro, né? Até a própria fruta dele dá a ele essa permissividade, né? De ser alguém que esconde as coisas, que pode se misturar facilmente com o ambiente. Então, ele é um cara muito perigoso no sentido ideológico. Uhum. E aí, nos capítulos seguintes, a gente tem, né, aquela conclusão do planejamento da restauração de Wano, que deu tudo certo. E Momonosuke se depara com a situação de que os Mugiwaras zarparam e não comunicaram nada, nem pra ele, nem pra Kinemon. Agora, assim, E já se vocês acham que especificamente eles não falaram com eles dois? Rapaz, eu acho que talvez seja por conta de tudo que eles já conseguiram, já viveram juntos, né? Juntos, Eu acho né? que foi criado um laço muito grande e todo adeus, né? Todo até logo, mesmo que É seja um até logo, doloroso. é sentido, né? Uhum. Teoricamente é algo assim que eles estão juntos desde Punk Hazard, né? É, Então, Sim, eu o acho que Luffy talvez salvou seja ele. algo muito verdade. mais Uhum. no sentido da preservação, porque eles fizeram questão de se despedir dos demais. Sim. Pra Mas não eu ser creio que tão eles vão se doloroso, encontrar né? ainda, porque a própria última página, né? A Yamato ainda tá lá Sim. no telhado e provavelmente ela vai se tornar uma Mugiwara, né? Acho que tá muito nítido isso. E É. eu até quero, porque os desafios de agora em diante, né? São extremamente altos, então você tem que ter uma Sim. tripulação muito E a forte. Então Yamato é eu quero forte, né? ver, É, Ela já eu mostrou quero isso. ela no bando do Chapéu de Palha. sim. Uhum. Tipo, e o Luffy pro Momonosuke é como se fosse um segundo pai, né? Porque, tipo, o Luffy sempre foi bem firme com ele, educou ele, tipo, de forma firme, tipo, e ele sempre acabava ouvindo o Luffy e fazendo as coisas que o Luffy exigia dele, né? Uhum. Até a própria decisão que ele tomou em se tornar mais adulto, né, através da fruta da Shinobu, foi influenciada pelo Luffy, porque necessariamente o Luffy precisava voltar para o topo. Uhum. Então ele estava lá embaixo, tinha que ter um dragão com força suficiente para levá-lo lá para cima, né? Então é muito interessante essa questão da relação Luffy com Momonosuke, porque, como você falou, ele cumpriu até determinada medida, né? Até determinado ponto, esse papel de pai, né? E sempre incentivou o Momonosuke a assumir também as suas responsabilidades como líder, né? Sobretudo quando ele toma conhecimento de quem realmente o Momonosuke é, de qual a figura, né? Então, vai ali moldando o caráter dele, né? Mesmo que em determinados momentos de uma característica um pouco mais brincalhona, Uhum. outras características um pouco mais severas, mas ele tem esse papel. Então, é bem complicado, talvez, para ele dizer esse até logo. É. Agora sim, né? É, outra parte que eu achei bem legal, antes dessa parte da despedida, que aí já chega falando da Cross Guild, né? É que na hora de decidir as rotas ali entre eles três, o Sim. Lau saiu na frente. E quando o Kid vence para ele, aí ele brinca assim, né? Você venceu de Yonkou, Yonkous não devem perder. Tipo, porra, você é inferior, você é inferior. Ele larga na cara, né, velho?
É, Agora sim, a Ilha do Sudeste, que ela não foi escolhida, eu fico até curioso pra saber o que que isso pode ser, sacou? Ou se algum deles vai resolver mudar pra lá, porque o Kid e o Luffy, os dois escolheram a Ilha do Meio, né? A do Leste. Será que o Kid vai terminar, o Kid ou o Luffy vão terminar seguindo o mesmo caminho? acho que não. Acho que uma dessas ilhas é Elbaf, né? É, com certeza. Provavelmente. Eu acredito, né? Provavelmente. Por todas Uhum. essas teorias que a gente já fez. Mas, Agora, é aquela situação, tipo, como eu venho pensando, né? Que tipo de inimigos agora podem aparecer que sejam capazes de apresentar qualquer tipo de resistência a essa galera, velho? Porque a aham. galera tá muito forte, velho. Tá muito forte. Rapaz, assim, eu acho que Ilha de Elbaf pode ter uma galera muito forte, velho. Que afinal são gigantes, né? Não, isso é Sim, verdade. Mas Porque todos os gigantes que foram apresentados até hoje, tipo aquele Harry Judin mesmo, tipo, o Luffy subjugou ele com um soco, pô. Depois que ele bateu lá no touro, foi tipo, ele meteu ele um mega soco. E assim, né? O fato de às vezes você ser gigante não necessariamente pressupõe que você seja um mais forte, determinado. né? É, porque a Big Mom ela destruiu o Rei dos Gigantes criança, né? Claro que a gente tá falando Claro, da claro. Big Mom, né? Mas tem o filho do Barba Negra lá, Barba Branca, o O Ivo. Evil. Ele é Mas eu não forte. sei se o Will ele vai apresentar algum tipo de resistência contra o Luffy, né, velho? Porque, tipo, a gente pensa no Luffy hoje, velho, no cara que derrotou o Kaido, pô. Ele derrotou. Como se ele fosse o cara mais forte Sacou? do mundo, né? É, Sim. velho. Ei, Agora o cara mais tipo, forte. o Luffy, eu estou chamando o Lucas de Luffy. Assim, em partes, porque ele teve ajuda pra poder enfrentar o Kaido, a gente não Sim, pode esquecer disso. é, Mas Não, o pô, mas. despertar dele é uma parada surreal, velho. Ele tá em sim, outro mas nível. É, tipo, ó, mas tem que entender que ele derrotou o Kaido, mas tipo, o Kaido lutou contra os bainhas, lutou contra Yamato, É lutou isso. contra não sei quem, tava segurando uma ilha. Então, Foi. tipo, o Luffy foi muito forte, mas assim, ele ainda não era mais forte que o Kaido. Eu acho que se fosse num 1 a 1 ali, o Luffy ia tomar um pau, velho. É, sim, pois é. E o Luffy É, desmaiou 3 vezes ainda. foi. Voltou, foi, voltou. É, eu acho que no momento agora, em nível de força, talvez o Shanks, os almirantes, sabe? Algumas peças da marinha aí que podem ser muito fortes, que a gente não viu, e a tripulação do Barba Negra. Sim. Aí a gente tava falando de força, né? Ah, Aí claro, os falando que. Aí, revolucionários. sim. Falando de força, falando da Yamato. A Yamato, qual seria o rank dela ali no bando? Ó, é assim, todo mundo sabe que todo mundo que entra fica abaixo do Sanji e do Zoro, né? eu acho que ela estaria acima do Jinbei no É. sentido de força bruta e haki também, né? Já que ela tem haki do rei e a Uhum, fruta dela é uma zona mitológica, mas abaixo do Jinbei em termos de inteligência, né? Em vivências de batalha. isso. Eu acho que ela ficaria atrás do Jinbei, porque por mais que você tenha força bruta, sem força sem uma determinada direção, ela é dissipada, né? Uhum. Então, Não, mas não tem muita ô Lucas, funcionalidade. mas ela tem experiência de batalha. Lutou Tem. com o Kaido a Ah, vida mas só toda. que Só não que assim, foi o ele, Jinbei ele né? tem muito mais, né, velho? Ele não tem nem só É, experiência de Ele batalha, ele conhece tem experiência de vida, velho. sim, isso, sim, ele sim. conhece o mundo exterior, ele conhece as características de outros inimigos que talvez ela não tenha nem conhecimento, E ele né? já foi de uma grande tripulação, né? Que é dos Piratas É, do É, Sul. verdade. Até porque o Kaido não é um inimigo que tu aprende lutando com ele. Uhum. Porque ele deixa tu bater, simplesmente. É, então, eu colocaria ela em quinto lugar, alternando para o quarto, porque realmente ela está abaixo dos três, né? No né? trio monstro ela está abaixo, mas ali, a depender da situação, alternando com o Jinbe. Uhum. E também ela é bem meninona, né, velho? Você vê que ela é uma parada assim, bem naquela inocência. Talvez ela seja uma espécie de Luffy feminina, né? Diríamos assim. Porque o Uhum. Luffy tem essa característica Sim, sim. bem malhadão. E ela é a mesma coisa. Tanto que, tipo, o fato dela tomar banho ali com os meninos, né? Ela não tem essa noção, essa Espécie de malícia, ingenuidade, né? entendeu? E isso, da mesma forma com o Luffy, aquela cena ela me lembrou muito, sabe quem? O Luffy lá em Amazon Lily, pô.
É a mesma coisa ali, É. praticamente. Não tinha aquela maldade, aquela coisa assim, né? Aham. De entender a sexualidade ou algo assim do gênero. É algo bem espontâneo e natural. Ela se entende como um guerreiro e ele também se entende como um guerreiro dessa forma. Rapaz, eu vou falar pra vocês, Bag botou pra lascar aqui, viu? Porque essa estratégia dele pra poder Uhum. se tornar, pra poder ser notável no mundo, foi muito genial, velho. Agora a Marinha tá sendo perseguida também. Então foi sensacional, foi sensacional. Uhum. Foi tipo uma tacada de mestre, assim. Não precisou de força, só uma ideia simples, né? Sim, não. Tanto que ele conseguiu se alinhar com Mihawk e Crocodile, né? E o Crocodile. Tipo, Mihawk, velho. É. Mihawk não é pouca merda, velho. O cara se aliou com o Bag é Não. porque a coisa foi boa. Eu acho que ele fez acordos, né, com essa galera e, tipo assim, o próprio Luffy subjuga ele, né? O Aham. Bug, ele é, Ele é um fala que o fracote, tá Bug lá, é um idiota e tal, é. é um idiota e tal. Ele não entende o Bug assim, dessa maneira, né? Mas o Bug, diríamos que se tornou um político aí, né, nesse sentido, Uhum. de saber Sim. gerenciar Cara, a esguio, né, situação. velho? Esguio, extremamente esguio. É, aquela coisa de que Mas conhecimento é poder, né? Aham. com certeza, né? Porque a gente entende muito o mundo de One Piece nesse sentido, baseado na força A bruta, força. né? Uhum. Dos Uhum. Yonkos, a personificação da força deles como o fator que vai determinar os seus territórios. E o Bug ele chega para quebrar essa perspectiva lógica usando a inteligência e, consequentemente, né, atraindo pessoas fortes para perto dele, porque com a abolição do sistema Shichibukai, o E ele se Mihawk ele tornando um volta a ser Yonkou, né? A isso, notabilidade aumenta, pô. o Mihawk volta a ser alguém perseguido e dentro desse sistema, né, aliado provavelmente a um Yonkou, mesmo que ele não seja subordinado, o que eu duvido muito que ele seja, né, tanto ele como o Crocodile, Uhum. ele tem a preservação, talvez, de seus interesses, né, também de ter um determinados locais que ele pode ir, e utiliza também esse sistema ao seu favor. Eu Uhum. acho que é um acordo de troca mútua. O próprio Crocodile também, né, ele tem alguns interesses ainda assim, bem obscuros que ainda não foram revelados, né? Tanto aquela ligação dele com o próprio Ivankov em determinado momento, né? Que o Ivankov fala que sabe de alguns segredos dele, chama ele de É. próprio boy e tudo. Sabe que ele é o pai do Luffy, a mãe do Luffy. Essas maluquices que a galera fica cogitando por aí. Cara, agora assim, ó, sobre o Bug. Eu fico me perguntando, será se ele é realmente fraco? Será se ele não Não deu uma fez toda aprimorada nesse meio uma, tempo uma aí. encenação durante esse tempo todo? Porque Ah, não, Acho assim, que não, não, acho que não, é. não, assim, não, porque, Ele ele já porque, passou pô, por porque, muita coisa aí que deixou na cara que ele é fraco, pô, velho. ele é fraco. porque, porque, tipo, ele viveu várias batalhas contra o Barba Branca, Sim, pô, contra o Barba Branca, tipo, contra o. Ele devia estar lá em God Valley. Então, tipo. É, mas o negócio é ai, que ele e Mas eu Shanks acho eram que crianças, né, velho? Eles eram protegidos pô, pela tripulação e tal, eram crias da exato, tripulação. exato, pô. Uhum. E aquela situação, né? Ele estava na tripulação que era muito mais forte, ele ficava muito mais de suporte do que necessariamente outra coisa. Além do mais, a Akuma no Mi dele tem uma fraqueza muito ridícula por conta dos pés dele, né? Por mais que ele consiga se subdividir, os pés dele sempre tem que ficar no chão. Então, se você coloca os pés dele em algum outro local, o corpo dele naturalmente tem que voltar. Não à toa lá em Marineford, né? Acho que jogaram o pé dele no buraco, aí ele caiu junto, mesmo ele tentando subir. Então são limitações assim que demonstram realmente que ele não é esse cara todo, né? Um cara forte no sentido de que nós estamos acostumados, mas é sim um cara muito forte intelectualmente falando, né? Sim, sim. Porque essa jogada de você atribuir recompensas para marinheiros, né, foi até o que o próprio Kid falou, né? Atrai bandidos e possíveis civis que queiram essa recompensa, Você né? realmente Então, muda o mundo, né, velho? Você isso você inverte a situação, que todo exato, esse tempo a Marinha tava na isso. vantagem, agora você começa a ir de encontro a isso.
E ele coloca em xeque também, essa parte é bem interessante, né? Quando a gente faz uma determinada análise, que você coloca em xeque também o, diríamos que a própria idoneidade do ser humano, né? Que ele, até que ponto o ser humano ele é bom, né? Até que ponto esse civil é bom, a Uhum. ponto de querer o dinheiro, matando teoricamente alguém que seria responsável por Na proteger a proteção. sociedade, né? Sim. Prevalecendo seus interesses. Porque, assim, quando você caça um pirata, naturalmente você está pegando uma recompensa por alguém que É um fora da lei, cometeu né? atrocidades, Sim, alguém que é ruim. Mas exatamente. quando você inverte a ordem, você coloca em xeque essa característica Do idônea do ser sistema, humano, né? Do próprio sistema, né? aham. E é o que nós vemos na realidade, na prática, com a ausência de Estado, né? O caos Uhum. ele se instaura. A gente percebe, tipo, aqui mesmo em greve de polícia, aí você vê as imagens, né, na televisão e tal. Eu já vi uma senhorinha invadindo loja de Também, eletrodomésticos velho. e roubando, sacou? Tipo, é Aham. aquela coisa. Em condições normais, você nunca vai esperar que uma pessoa daquela faça algo dessa magnitude. Mas com um contexto favorável, ela pode se predispor. Ou seja, o que torna essa pessoa boa não é o fato dela literalmente ser boa, mas a ausência de um organismo que a reprima, né? Que faça com que ela ande na linha. E o Bug, ele fez isso, né? Ele Sim. colocou na mente dessas pessoas essa característica, né? Será que eu sou realmente bom ou eu vou deixar meus interesses individuais prevalecer Pois aqui é, o que nesse momento? esperar de um sistema anárquico, né? Sim. O bug tá tentando dar um bug no sistema, né? E agora foi caos total, né? Porque a Marinha provavelmente vai perder o controle, já perdeu o controle da situação. Já, E já, assim, já. coloca em xeque o sistema. Tipo assim, o lado maldoso não é só dos piratas, porque tem muito pirata que tá ali funcionando como uma espécie de Robin Hood. E aqui você Sim, vai ver a exposição de um estado corrupto também. sim, porque assim como tinham os Chichibukais, né, que caçavam os piratas também, né, Sim, podem ter marinheiros que entreguem os marinheiros mais fracos para poder conseguir uma recompensa, né? exato. Exatamente, Aham. perfeito. E tipo, e entregar nem sempre pode ser pegar e entregar, mas fornecer informações. Informações privilegiadas. Aham. Aham, com certeza. Eu Perfeito. achei muito legal, cara, esse último quadro da página 16, né? Que é a antepenúltima página, em que o Kid, ele resume assim, em um mundo no qual a Marinha sempre foi a força perseguidora, agora também deve se preocupar com ameaças. Parece que o mundo realmente mudou enquanto estávamos nesse país isolado. Todos já acabaram de chorar por suas rotas, certo? Assim que deixarmos o país de Wano, também mataremos uns aos outros. Então, a trégua naquele momento, mas depois que eles saírem de Wano, é baderna total, é cada um por si. Não, com certeza. Volta Até o próprio Lau, aquele sistema pirata, né? E agora de uma forma muito mais caótica. ele fala, né, com o Luffy que a partir daquele momento, né, a aliança entre eles já Encerrou. estava desfeita, né? Eu não creio que futuramente vai existir um embate entre Eu esses também três. não, eu também não. Eu também não. Eu acho mais que possivelmente eles possam novamente lutar juntos, né? Sim, Em uma nova batalha. E talvez os outros dois eles possam servir até de suporte para o próprio Luffy, né? Novamente. sim, sim. Porque querendo ou não, em um ano eles serviram de suporte, né? Aham. Para Luffy. E possivelmente isso pode acontecer de novo. Acredito que eles devem chegar juntos em Laftel. Eu não sei, velho. Eu acho que os três podem chegar, mas eu acho que o Luffy deve chegar primeiro para ele Uhum. conseguir o título de Rei dos Piratas. E tem Uhum. aquela questão de objetivos também, né? E eu acho que o É, objetivo de Law não é muito chegar lá. Talvez o Kid seja mais porque o Kid, ele tem aquele sangue de pirata mesmo. Então, pode ser que ele esteja queira ir atrás de Laugh Tale pra ver se encontra algum tesouro. Agora, eu acredito que se fosse acontecer uma luta entre eles, seria algo parecido com um Dave Back Fight, sabe? Tipo assim, um grupo de piratas que se respeitam, mas que lutariam assim a nível por uma questão de duelar, sacou?
Sim. E Eu acho que, por uma questão- Ah, ficava o Roger e o Barba Branca. exatamente, exatamente. Isso aí Até pra mim porque funcionaria. hoje você imagina uma luta entre eles três com as frutas despertadas, é uma parada assim inimaginável, né? Porque, tipo, É, o Kid ele tem o poder de atrair. O Lau, nessa K-Room dele, tipo, é absurdo. pode fazer E o tudo. Luffy dispensa comentários, né? Não É o é? poder da imaginação. Então é uma parada assim que você fica imaginando, porra, como é que vamos Como é nivelar que vai essa força funcionar aqui, isso né? aí, né, velho? Como é que vai funcionar isso Eles aqui, né, funcionam velho? melhor trabalhando junto do que um contra o outro. Juntos, exatamente. Além do mais, eles têm muitos inimigos ainda assim, né? Muito É. fortes, Sim. né? Aham. Pra se preocupar. Do que com eles mesmos até, né? Vai falar sobre a questão que o Alisson tinha falado do objetivo do Lau. Apesar de não ser aquele objetivo de pirata, mas está diretamente ligado com a última ilha, já que a única chance dele descobrir o segredo dos Days é chegando na última ilha, né? Sim, sim, com certeza. E aquela questão, né? Mas, tipo, que esse capítulo me fez questionar. Quem seria essa pessoa para ler os poneglyphs para Lau, a ponto dele conseguir chegar lá ao Tail, né? Sim, Seria curioso, isso. porque A pra Kid, né? gente. Porque pra gente foi revelado que apenas a Robin que conseguiria ler, né, no momento. Sim. Exato. E se alguém além da Robin sobreviveu? Por isso que o cara tem esse cicatriz de queimadura. É. Verdade. Vamos ver quem é aí, né? Eu até pensei na possibilidade de alguém de Wano que tivesse sorrateiro ali, não foi muito revelado, já que um Wano que tinham essas pessoas que faziam, né, os poneglyphs e tal. Sim. Então eu pensei nessa possibilidade. Mas é porque, tipo, ele falou, né? Queimadura, né? Aí tu pensa assim, tipo, o pessoal de Ohara lá foi queimado, né? Sim, verdade. Com. Então, Mais algum sobrevivente, né? pode ter mais algum sobrevivente. Uhum. Porque ninguém em One Piece tá morto até que o Oda diga que ele tá morto. Pois é, Verdade. Agora, mas assim, além de Robin, hoje a gente sabe que o Sukiyaki ele também sabe ler os poneglyphs, né? verdade. Só eles dois. Só eles dois hoje. Porque é um ensinamento passado de pai para filho, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Aí, com essa reconfiguração também, me fez pensar, como é que ficam hoje os piratas da Big Mom, né? Tipo, a gente sabe que o Katakuri vai ser líder, mas qual vai ser o objetivo deles a partir de agora? Como é que vai se dar essa questão? Os territórios da Big Proteger Mom, Holy já que ela Cake? hoje não é. Oi? Proteger alguns territórios de Holy Cake? Não, mas é isso. Os territórios que pertenciam à Big Mom anteriormente, né? Como é que vai ser? Outros Yonkos vão roubar e tal. Então, entender como é que vai ficar essa galera agora, né? Até porque a galera que estava em um ano, teoricamente, né? A que estava subindo, ou morreu. Porque o Marco derrubou eles e eles simplesmente não reapareceram na história. Então Uhum. são coisas assim que o Oda coloca que, tipo, porra, e aí, Oda? E essa galera que tava aqui Como é que vai sumiu ficar, do né? nada, foi? Morreu É. mesmo? Uhum. O navio O pior é caiu que e ele não é dessa respondeu porra. nada É, e ainda colocou mais dúvida ainda. mais dúvida, pô. Porque assim, até aquela questão de, porra, vamos ter inimigos assim suficientes. Só colocou o Perospero lá dentro. O Perospero tomou a surra dos caras lá transformado em Mickey e introduziu os Tobiropos, sacou? Tipo, talvez se ele não tivesse introduzido os Tobiropos, dava para fazer essa mesclagem, né? De colocar alguns filhos da Big Mom ali naquele local e, Sim. consequentemente, fazer com que alguns Mugiwaras tivessem confronto Capaz, contra eles. capaz de mostrar mais dessa galera aí, sei lá, possivelmente voltando pra Holy Cake nas histórias de capa. É, Quando verdade. for chegar na conclusão do arco da Guerra, né? Não sei. Mas no caso, lá de Holy Cake, o Katakuri tem hack do rei, né? Então É, pode ser que ele, agora que se ele virar o líder, ele almeja alguma coisa e vá pro mar, né? talvez. Verdade. Só É. questionamentos, dúvidas. E aí a gente conclui o capítulo com a certeza, né, de que a Yamato vai entrar pro bando. Não sei se por definitivo, mas vai passar um bom tempo aí pelo menos.
fazendo aquela mesma jornada que o Oden fez na época com a tripulação do Roger. E achei muito bom, vai ser Sim, sim. uma muito boa, né? Como o Lucas falou, porque ela é muito forte e o bando precisa dessa força a mais. São desafios aí que vão vir cada vez mais complicados. E é isso, a gente fica curioso, né, pra saber como é que vai ser nas próximas ilhas, quem é que vai ter esse mesmo nível de poder pra poder enfrentar Sim. o bando depois do feito nesse arco de um ano. Eu gosto bastante da ideia da Yamato entrar pro bando. Primeiro porque eu achei ela um personagem muito, muito massa. Uhum, É, tipo, um personagem bem bonito, assim, tipo, agradável de se ver. também. E também porque ela, acredito, né, que deve ser uma raça diferente, são os Onis, né? Sim. Se for confirmado depois. Aí que vai mesclar ainda mais o bando do Luffy, né? Mostrando que ele não tem. Ele não enxerga raça, não enxerga nada, assim, sabe? É livre nesse aspecto, né? Isso. Uhum. Agora sim, caras, uma coisa que eu tô me perguntando muito aqui é a respeito desse poneglyph de um ano, velho, porque a Robin leu, mas até agora a Oda não esclareceu aqui nesses capítulos. E Eu acho que ela vai falar só no no- navio. na hora H, né? Porque tem muita gente sorrateiro lá em um ano, né? E pode pegar Ouvindo, informação. colhendo informação. E ela sabe que o Lau tava de olho em tudo que ela fazia. Uhum. Tanto que ele desceu lá, tava procurando ela, que ele sabia que ela ia atrás do Poneglyph. Sim, sim, sim. Então é isso, galera. A gente tá chegando aqui no nosso momento final. Foi um capítulo bem bacana. Ele dá essa sequência aí de final de arco e interlúdio também, né? Finalmente, o ano finalizado. E já tem um tempo já que a gente não faz uma recomendação. Dica cultural vocês têm? Rapaz, eu tô sem, viu? Mas eu também tô sem. Pois eu vou dar uma dica de um conteúdo que eu vou começar já já. Uma série que lançou hoje na Netflix, que é a Sandman. Eu ainda vou começar a assistir, mas pelo que eu vi de fontes confiáveis, de pessoas críticos que eu acompanho e tal, a série tá com aprovação muito alta. Não só por parte deles, mas por parte do público também que já viu. Sandman é uma HQ fantástica, que ela tem uma profundidade muito grande, né? Ela fala sobre o Deus Sonho, que ele é aprisionado no mundo real e ele se liberta. E para poder recuperar os poderes que ele perdeu, né? Ele decide seguir a jornada pelo mundo real. Mas ele é um deus. Além disso, fala sobre outros personagens, né? Que também são meio que considerados irmãos dele, os Perpétuos. Um exemplo é o Lúcifer da série Lúcifer. Ele faz referência a um Lúcifer também que aparece em Sandman. Então é muito interessante. Eu tô muito curioso para ver. E fica aqui minha recomendação de hoje. Valeu. Mas já nesse embalo, né? Mandar um salve hoje aí, né? Salve meio que póstumo, né? Para nosso querido Jô, que nos Ô, deixou cara, hoje, né? Com verdade. grande perda aí, não só de um artista, né? Mas de um ser humano muito ímpar, com uma leitura também muito abrangente de mundo. Então, vai para você, Sim. Jô. Uma coisa que eu tava até comentando com os colegas hoje no trabalho velho, tem umas peças assim que a gente vai acompanhando durante a nossa vida, às vezes a gente nem acompanha, mas como ela é muito presente ali no dia a dia de um parente seu, de um pai, de uma mãe que assiste um programa desse, tipo um Faustão da vida, sabe? Jô, como exemplo. Pô, velho, quando uma pessoa dessa morre, parece que tá perdendo um parente. Parece que tu perde um ente querido mesmo. É muito doido, né, velho? Mas que Deus o tenha e que ele siga uma nova jornada aí, né? Virou uma estrela. Mas é isso então, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição: TikTok, YouTube, Twitter, Instagram. E valeu, até mais. Valeu, tamo junto, um abraço. Um abraço, até mais.